Muito bom. Nós estamos agora para Parshat Shlach, que ela fala a história dos Meraglim, dos espiões. Que os espiões, eles... A primeira coisa, nós estamos fazendo aula hoje em mérito, pelo Sud, do Bitachon, da segurança, da terra de Israel, terra santa, e também do sucesso em todos os empreendimentos. E no Refuah Shlema para todos aqueles que estão possuindo, e Leilu Nishmat para aqueles que morreram, e para que e a volta para todos os Hatufim e a vinda de Mashiach, isso é o principal. E vamos ver que isso tudo que acontece na semana, existe uma conexão com o Parashá, e vamos ver o que isso tem a ver com a nossa Parashá, tudo o que está acontecendo em Israel. Então, na nossa Parashá, Parashat Shlach Lecha, fala que Moshe Rabbeinu mandou os espiões para Israel para espionar a Terra Santa, para saber de que forma conquistar a Terra de Israel de uma forma mais simples, uma forma que mais direta. Então ele falou, eles tinham que ir na terra para ver qual que é essa terra, o povo, se é um povo forte, um povo fraco, para saber de que forma eles vão poder conquistar a terra de Israel. Então isso foi a nossa paraxá. E a paraxá conta que todas essas pessoas que foram escolhidas, Kulam Anashim, todos eles eram pessoas escolhidas a dedo. E fala Rashi que quer dizer Anashim, Hashuvim, eram pessoas importantes. Roshei, Bnei Israel, Reina, eles eram líderes das tribos do povo de Israel. E realmente, como fala Rashi, que eles eram, naquele momento, eles eram tzadikim. E quando eles voltaram da terra de Israel, eles voltaram falando mal da Terra Santa. E isso causou uma grande desgraça, que Deus prometeu que eles iam ficar no deserto 40 anos, e toda aquela geração ia morrer e não ia entrar na terra de Israel. Isso que aconteceu na nossa paraxá. E é conhecido, a famosa pergunta, como pode ser que pessoas escolhidas a dedos, por Moshe Rabbeinu, que ele escolheu um por um, que eles eram pessoas tão tzadikim, líderes de tribos da terra, do povo de Israel, que cada líder realmente é escolhido de uma forma excepcional. Não pode ser que essas pessoas lutaram falando mal da Terra Santa, sabendo que isso era contra a vontade de Deus. Nós vamos deixar para explicar isso aqui daqui a pouco. Mas antes vamos contar um detalhe a mais da nossa paraxá. A história dos Meraglim, ela é recontada na paraxá Eikev. Lá na paraxá Eikev fala que a paraxá, no livro de Dvarim, conta novamente a história dos Meraglim. E lá está escrito, Vatikrevu Eilai Kolchem, que todo mundo se aproximou de Moshe Rabbeinu, o povo de Israel, e eles falaram, Nishlecha Anashim Lefaneinu, vamos mandar pessoas na nossa frente, e eles vão mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. Quer dizer, Parashat Eikev, lá está escrito que a iniciativa de mandar os Meraglim não foi uma iniciativa, não foi, na verdade, uma iniciativa de Moshe Rabbeinu, de Deus. Foi o povo de Israel que eles pediram para mandar os espiões, Nishlachá Anashim Lefaneinu, uma iniciativa do povo de Israel. Então, quer dizer, Moshe Rabbeinu por si só, ele falou, eu acho que não precisa de espiões. Moshe Rabbeinu falou, eu acho que não precisa de espiões. Porque se Deus prometeu que a terra é boa, não precisa mandar espiões para ir para a terra de Israel. Então foi o povo de Israel que pediu e insistiu que mandasse espiões. Então assim nós encontramos o Parashat Eikev. Mas na nossa Parashá parece que Deus falou para Moshe Rabbeinu, Shlach lecha anashim.
que quer dizer shlach lecha, mande para vocês pessoas. Quer dizer que Deus mandou ele mandar as pessoas. Hashem mandou para Moshe Rabbeinu. Manda as pessoas. Então parece que aqui não foi um pedido do povo. Mas Rashi explica que aqui, na verdade, isso que está escrito, shlach lecha, mande para você. O que quer dizer para você? Não está escrito, coloque tefilim para você, coloque mezuzá para você. Aqui está escrito, shlach lecha, mande para você. O que quer dizer para você? Então Rashi explica que, na verdade, Deus falou para Moshe Rabbeinu, eu não acho que precisa mandar espiões. Eu acho que está tudo certo. Se você quiser, manda espiões. Eu acho que não precisa. Se você quiser, manda espiões. Então, aqui nós vemos que, na verdade, todo esse assunto dos espiões foi uma iniciativa do povo de Israel, que tanto Moshe, tanto Deus achavam que não era necessário. E por que na prática Moshe concordou em mandar os espiões? Então, Rashi explica lá na parte Eikev que ele dá um exemplo. Uma pessoa que está vendendo um burro. Então, o outro falou, olha, esse teu burro é bom? Muito bom, esse burro é ótimo. Eu posso testar ele à vontade? Posso levar ele para as montanhas altas? Pode. Pode levar para o vale de baixo? Pode. Faz se quiser, pode testar. Por que a pessoa responde assim? Porque no momento que ele está vendo que o outro está deixando, faz se quiser. Então, tá bom, ele entende que é bom e vai comprar mercadoria sem precisar testar. Assim também, Moshe Rabbeinu achou que no momento que ele ia falar para o povo de Israel, eu concordo, podem ir espiões. Então eles iam desistir. Falou, olha, ele concorda, então está tudo bem, então não vamos mandar. Mas o povo insistiu e acabou que Moshe Rabbeinu mandou. Mas Moshe Rabbeinu sabia que não era uma boa intenção essa visita dos espiões. Ele sabia que realmente não é uma coisa boa mandar os espiões. Como ele concordou? E aí ele escolheu as pessoas, Kulam Anashim. Como ele concordou com uma coisa como essa, sabendo que isso ia dar no que deu? Na verdade, os nossos sábios dizem que a conquista da terra de Israel tinha que ser totalmente milagrosa. Eles iam entrar, nem se eles não tivessem mandado espiões, eles nem precisavam de guerra. Eles iam entrar automaticamente, tudo ia cair. Não precisava nem mandar nem uma bombinha, nada. Tudo ia derrubar, tudo ia cair, sem precisar dar um tiro. Assim ia ser a conquista da terra de Israel. Porque Deus prometeu que a terra é boa, então automaticamente Deus sabia. Deus prometeu que eles vão ganhar essa terra. Acabou, não precisa de guerrear. Quando Deus promete, já não precisa entrar na guerra. Isso foi uma coisa, automaticamente ia ser bom. Mas por causa que eles mandaram os meraglim, por causa que eles mandaram os espiões, e com isso eles demonstraram que a conquista da terra de Israel não vai ser de forma milagrosa. Eles querem fazer conforme as leis da natureza. Então, Deus falou, vocês querem fazer conforme as leis da natureza? Tá bom. Vocês vão entrar em Israel, mas vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que fazer, já que vocês querem que as coisas fazem conforme a natureza, então vai haver guerra normal, vocês vão ter que guerrear para conseguir toda a conquista da terra de Israel. Mas se o povo de Israel não tivesse mandado espiões, nada, eles iam conseguir ganhar essa guerra de uma forma totalmente milagrosa. Mas já que eles mandaram espiões, por que eles mandaram espiões? Falou, já que nós vamos conquistar a terra, normalmente, quando se faz uma guerra, se manda espiões, que nem Israel, antes de atacar Irã, ele mandou estava tudo pronto, o Mossad já estava tudo preparado, quer dizer, não foi uma coisa que saiu de repente, já estava tudo. Então também eles falaram, vamos mandar espiões para ver, tem que ser conforme as leis da natureza. Eles falaram, vocês querem conquistar a terra conforme as leis da natureza? Então saiba que vocês vão conquistar, mas vai ter que ser com guerra, vai ter que ser com armas. E tiveram também pessoas que morreram na guerra, tiveram também, como se chama, korbanot, tiveram pessoas que morreram, então não foi
Então, realmente, não foi totalmente milagroso a entrada deles na terra de Israel. Por quê? Porque eles queriam mandar espiões. Então, os espiões foi uma faca de dois gumes. Por um lado, eles preencheram a vontade dele. E, além disso, isso que Moshe Rabbeinu mandou espiões, isso trouxe uma grande desgraça para o povo de Israel, que depois, que por causa disso, eles tiveram que ficar no deserto 40 anos. Então, por que realmente Moshe Rabbeinu concordou com essa ideia? Devia, desde o início, sabendo que tudo que isso podia desencadear, que ia ter que ser uma guerra natural, não ia ser tudo milagroso e tudo que ia acontecer, ele previu que realmente não estava muito bom. Ele rezou pelo aluno dele, Yoshua, que Deus vai ter salvado a ideia dos Meraglim. Ele já estava vendo que as coisas não estavam boas. Então, como ele conseguiu, como ele consentiu em mandar os espiões? Mas, na verdade, a explicação para isso está quando nós vamos explicar qual foi o pecado dos espiões. Como nós falamos antes, eles eram homens escolhidos a Deus, eram pessoas especiais, homens que realmente cada um deles eram grandes tzadikim, kulam anashim, todos eles eram chashuvim. E como que realmente eles fizeram esse pecado? Então, Hassidut explica, o Alter Rebbe explica isso aqui no Likutei Torá, e principalmente o Rebbe explica na sua Sichot. Esses espiões eram grandes tzadikim, mas eles eram do nível que eles achavam que eles que eles vão decidir a melhor forma de servir a Deus. No deserto, eles não tinham nenhum problema material. Não tinha que correr atrás da parnassá. O man caía do céu todo dia. Eles tinham comida para comer. Roupas crescia com ele. Eles não precisavam trocar de roupas. A roupa não sujava. As nuvens lavavam as roupas a seco em cima deles. Não precisavam nem trocar de roupas. E eles tinham realmente tudo preparado. Eles tinham as nuvens que acompanhavam ele e acabavam com todos os inimigos. Então, eles não tinham por que se dedicar ao mundo material. Quando eles foram para a terra de Israel e eles viram que para sobreviver na Terra Santa é necessário trabalhar a terra, arar o campo, plantar. Então eles falaram, Eretz ochelet yeshveahi. Essa terra come os seus moradores. O que quer dizer? Ochelet, ela come aqueles que moram nela. Quer dizer, em vez de eles se dedicarem para assuntos espirituais, eles vão ser engolidos pelo materialismo da terra. E eles não queriam isso. Eles eram um povo do deserto, eles eram um Dor Deá, uma geração que eles eram intelectuais. Realmente eles queriam fazer as coisas conforme a lógica e tudo, mas a lógica ligada com Deus. Então, eles entenderam, conforme a lógica deles, que entrar na terra de Israel, isso vai ser uma decaída espiritual para todo mundo. Eles vão ter que se dedicar a assuntos mundanos, eles vão ter que se dedicar a assuntos corporais, arar a terra, trabalhar, e isso ia acabar com o lado espiritual deles. O que é melhor? Eles estavam com Moshe Rabbeinu o tempo inteiro, Moshe Rabbeinu dando aula para eles. Eles estavam comendo o pão que caía do céu, eles estavam tudo de bom no deserto, não tinha outras preocupações. Então esse foi o argumento dos Meraglim, dos espiões. Mas na verdade eles tiveram um grande erro. 10 espiões voltaram falando mal da terra de Israel, dizendo que a terra vai engolir a gente, quer dizer, o mundo material não é para a gente, eles são gigantes, quer dizer, nós somos nada perante tudo isso aqui. Nós somos totalmente anulados. Então, realmente, eles estavam com medo que eles iam perder essa mamata espiritual que eles tinham no deserto. Mas, na verdade, eles fizeram um grande erro. 2 dos espiões, Yoshua e Caleb, eles entenderam que realmente não era essa a meta divina na criação do mundo. Nossos sábios dizem que quando Deus criou o mundo, Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. Ou seja, Deus quis que o mundo material fosse explorado de uma forma correta, para que através dele nós pudéssemos cumprir mitzvot no lado físico e não ficássemos apenas no lado espiritual como anjos. Para isso Deus já criou anjos, não precisava criar o ser humano. Deus criou
o mundo de uma forma tal que ele queria que o lado material fosse usufruído em prol do serviço a Deus. Então, Deus, a vontade divina, é que realmente as pessoas não ficassem no deserto. No deserto, eles se encontravam numa situação como se fosse um judeu de Bnei Brak que fica no coilo durante a vida inteira dele. Ele não vai trabalhar, está ligado apenas com assuntos espirituais. É muito bonito, mas não é esse o objetivo de Deus na criação do mundo. Deus quer que as pessoas vão trabalhar como no material. E para isso eles tinham que entrar na terra de Israel. Por isso, a maioria absoluta das mitzvot só podem ser cumpridas na terra de Israel. Hoje que nós estamos fora da terra de Israel, não temos o templo, nós temos um grande desconto. Das 613 mitzvot, a gente cumpre menos que 300, 200 e poucos, que a maioria não tem, não podemos, todas aquelas estão ligadas com a terra de Israel, com o templo, com pureza, não tem essas leis, porque as mitzvot foram dadas na Terra Santa, que é o lugar onde cumprir as mitzvot materiais. E por isso está escrito que Moshe Rabbeinu, antes de entrar na terra de Israel, o povo de entrar na terra de Israel, sabendo do decreto divino, que ele não podia entrar na terra santa, ele rezou para Deus 515 orações, pedindo para que Deus deixasse ele entrar na terra de Israel. Pergunta a Gemara, será que Moshe Rabbeinu precisava comer dos frutos da terra santa? O que ele estava rezando tantas orações? O que ele queria tanto? Será que para ele era tão importante ele se alimentar dos de Chome Piriá, ele queria comer dos frutos dela, Lisbom e Tuvá, ele queria ter satisfação dos assuntos materiais da terra de Israel? Será que era isso que ele queria? Responde agora, não. Moshe Rabbeinu viu que a maioria das mitzvot da Torá a gente só pode cumprir na terra de Israel, então ele falou, eu quero entrar na Terra Santa, que deixe para que através de mim eu vou cumprir essas mitzvot. Isso que ele queria, esse foi o objetivo de Moshe Rabbeinu para entrar na Terra de Israel, cumprir as mitzvot no mundo material, com a terra, a plantação, etc. Que esse é o objetivo de Deus. Então, os Meraglim, eles tiveram, na verdade, uma ideia muito nobre, muito elevada. Eles queriam se ligar apenas com assuntos espirituais, não queriam se dedicar como mundo material. E, na verdade, o objetivo divino é que realmente nós vamos servir a Deus nesse mundo material, nesse trabalhar com a Deus nesse mundo físico. Uma vez, um Hassid, um aluno do Alter Rebbe, um Baal Tshuva do Alter Rebbe, trouxe para o Alter Rebbe um presente. Ele trouxe para ele uma caixinha de ouro da França, que lá podia se colocar rapé, para cheirar rapé. Quando o Alter Rebbe recebeu essa caixinha, ele falou, existe um único órgão que não dá para se dedicar a prazeres mundanos. É o nariz. A boca come, os olhos olham para aquilo que não pode, o ouvido quer ouvir tudo que pode e que não pode, mas o nariz, normalmente, ele tem limitações. Quanto que nós já podemos dedicar o nariz? E querem entupir o nariz também com prazeres mundanos, me trazendo uma caixinha de rapé? Então, o Alter Rebbe quebrou aquela caixinha, uma caixinha de prata, quebrou aquela caixinha e usou aquela caixinha como espelho para filho. A tampa da caixinha como espelho para filho. Quando contaram essa história para o Mittel Rebbe, filho do Alter Rebbe, ele falou, essa história não pode ser verdade. Que meu avô não quebra a matéria. Como ele quebrou a caixinha? Meu avô não quebra a matéria. Deve ser que a caixinha era feita uma dobradiça que tinha um fio de prata no meio. Ele só tirou o fio de prata no meio. Mas quebrar ele não quebrou. Que meu avô não quebra a matéria. O que quer dizer isso? É conhecida a famosa história, eu contei várias vezes. Quando o Alter Rebbe ele foi aprisionado, ele tinha que ser levado de barquinho de um lado para o outro da prisão até a delegacia, que tinha que passar um rio. Ele ia de manhã cedo e voltava, já era de noite, já era inverno lá, fica lá escuro, 4 horas tá. Ele voltava de noite. Uma vez ele estava voltando e ele viu a lua. Ele não tinha feito o Kiddush Lebaná ainda. Então ele pediu para o carcereiro para preparar o barquinho, que ele queria se levantar e fazer Kiddush Lebaná, apesar que pode fazer andando, mas ele queria fazer com mais rigor. Então o carcereiro falou, não vou parar, você não manda aqui, continuou. Aí o barquinho parou sozinho, não continuou. Aí o Alter Rebbe se levantou, ele falou o primeiro capítulo, Salmo antes do Kiddush Lebaná, e depois ele sentou. E o cara continuou. Aí ele falou, aí pela segunda vez ele pediu, você pode parar para mim o barquinho?
E o homem vendo que não tinha opção, ou ele para ou ele vai ser parado. Então ele falou, tá bom, vou parar o barquinho, mas com uma condição, que você vai me dar uma brachá. Ele pediu para que o Alter Rebbe escrevesse a brachá, uma história inteira, não vamos agora entrar nesses detalhes. E aí ele parou o barquinho, o Alter Rebbe se levantou e fez Kiddush Levaná. O Rebbe, quando contou essa história, ele falou, não dá para entender. Se o Alter Rebbe parou o barquinho pela primeira vez, por que ele não podia parar pela segunda vez? Mas a verdade é que o Alter Rebbe, ele não queria quebrar a natureza. Ele não queria cumprir as mitzvot quebrando a natureza. Podia parar o barquinho, mas aí ele cumpriu uma mitzvah porque ele quebrou, ele fez um milagre. Não é isso que não é esse o objetivo do Alter Rebbe. O Alter Rebbe não queria quebrar o mundo material. Então, por isso, se o Alter Rebbe quisesse sair da prisão, ele conseguiria um fogo queimar toda a prisão, todo Moscou, todo Leningrado, ele saía, ele estava livre. Mas não era isso que ele queria. Ele queria passar por todo o sistema para sair pelas leis da natureza. Porque as leis da natureza é muito importante para Deus. É Deus que criou a natureza. Nós não podemos quebrar a natureza. Então, por isso ele queria que fosse dessa forma. Então, por isso o Mitre Rebbe falou que é impossível que meu avô quebrou a caixinha, que ele não quebra a matéria. Ele somente tirou o fiozinho do meio, mas ele não vai quebrar a matéria. A mesma coisa com a entrada da terra de Israel. Realmente, se não tivesse mandado os espiões, eles iam conquistar a terra de uma forma milagrosa, não ia precisar nem armas. Mas aí Moshe Rabbeinu, ele não estava contente dessa forma, dessa maneira, porque aí seria uma conquista sobrenatural. E era essa a ideia dos Meraglim, essa a ideia dos espiões, que eles queriam se ligar apenas nos assuntos espirituais. Eles eram contra os assuntos materiais. E isso que eles estavam guerreando, por isso que eles não queriam entrar na terra de Israel. Então, Moshe Rabbeinu pensou, tá bom, é mais fácil, se a gente não manda mais espiões, se a gente vai conquistar de uma forma milagrosa, mas vai faltar o lado, a conquista da natureza, a matéria, não vai ser transformada. Vai ser uma imposição. E isso não é o objetivo de Deus na criação do mundo, muito menos na conquista da terra de Israel. Por isso ele concordou, vamos sim mandar os espiões. Mesmo que com isso nós vamos estar submisso às leis da natureza, vamos ter que realmente fazer as coisas, vamos ter que guerrear, etc. Mas tudo isso vale a pena, porque essa é a melhor forma de cumprir o objetivo divino na criação do mundo. Tem uma moradia aqui nesse mundo inferior. Então, por isso ele concordou com os espiões, mesmo sabendo no risco que ele estava se colocando. E isso os dois espiões, Yoshua e Caleb, entenderam. Eles falaram, Tová haaretz meod meod, a terra realmente é muito, muito boa. Eles viram que realmente é muito, muito boa. Mas, por quê? Porque eles sabiam que com isso iam cumprir o objetivo. Mas os outros espiões não conseguiram enxergar. Eles achavam que devemos ficar apenas no lado espiritual. Então, por isso que aconteceu que eles ficaram 40 anos no deserto, e por isso que a entrada foi uma entrada natural, eles entraram, tiveram que conquistar, tiveram que guerrear, mas mesmo assim, com toda essa entrada natural, dava para ver que as coisas não eram totalmente as leis da natureza. A maioria absoluta das guerras, eles disseram que a primeira guerra contra Jericó, que as muralhas caíram sozinhas, eles deram 7 voltas, e as muralhas totalmente fortificadas caíram e depois eles entraram, dava para ver que isso aqui não é uma coisa natural. Mas se revestiam nas leis da natureza, depois eles entraram, tiveram que guerrear. Em todas as guerras dava para ver que eles saíram sempre vitoriosos. Somente em uma cidade, a cidade de Ai, por causa do pecado deles, que morreram pessoas. Mas os outros lugares foi totalmente, dava para ver, mesmo que estava dentro das leis da natureza, dava para ver que isso aqui é sobrenatural. Então eles entraram, eles estavam entrando conforme as leis da natureza, porque essa era a vontade de Deus. Não porque eles acharam que isso aqui é o importante, conforme. Porque no momento que eles já começam a pensar que realmente vamos ter que pensar tudo se realmente vale a pena pelas leis da natureza, aí já realmente se entregam totalmente. Aí realmente o milagre já é limitado. A Torá, o Zohar Sagrado nos diz o seguinte, que existem 3 nós que se conectam um com outros. Israel, o povo de Israel se conecta com a Torá, e a Torá se conecta com Deus. E ambos têm o lado superficial e o íntimo. Existe o povo de Israel superficialmente, que é o povo, corpo, etc. Mas existe a alma, que é uma partícula divina, que é o íntimo.
Existe a Torá revelada. Existe a Torá da Hassedut, que é a parte mais íntima. Mesma coisa, existe Deus, como ele se reveste os atributos divinos em níveis inferiores. Existe a essência divina que está acima de tudo isso. Quando o povo de Israel, o lado exterior dele se conecta com a Torá revelada, eles se conectam com o aspecto exterior de Deus. Quando o povo de Israel, a parte íntima deles, estuda Hassedut, se conecta com a parte íntima, eles conectam com a parte íntima de Deus. Agora, nessa máquina, conexão do povo de Israel através da Torá, existe, quando a pessoa compra um aparelho, ou seja, a pessoa compra, por exemplo, um aquecedor de água, um boiler, ele liga na tomada, como ele sabe se está funcionando? Tem uma luzinha que está acesa. Aí ele sabe, está funcionando. Se a luzinha não está acesa, então provavelmente o aparelho está quebrado. Então, muitos aparelhos têm um LED que mostra se ele está funcionando ou não. Qual é o LED que mostra que essa conexão entre o povo de Israel e Deus, através da Torá, está funcionando bem, que a fiação está passando? É a terra de Israel. Quando o povo de Israel está cumprindo a vontade divina, eles estão no templo sagrado, eles estão na terra de Israel. O LED está aceso. Mipnei chataenu, quando nós pecamos, galeno me'artzeinu, nós vamos embora da nossa terra. Então a luz apaga, o povo de Israel é para o exílio. Deus, com a sua benevolência, na nossa geração, mesmo que nós estamos no galuto bem profundo, deu para nós a possibilidade de poder voltar para a Terra Santa, para poder morar lá, e etc. Mas no momento que a pessoa sabe que tudo o que acontece na Terra Santa é divino, mas Deus quer que nós colocamos nas leis da natureza, tem que ter exército, tem que ter guerras, etc. Mas no momento que a gente sabe que tudo é divino, então tudo funciona de uma forma totalmente sobrenatural. O que aconteceu na quinta-feira à noite, que tudo deu certo na entrada no Irã e conseguiram fazer tudo o que eles queriam. Isso não é uma coisa normal, não é coincidência, não é uma coisa. Ninguém vai dizer, nosso exército é bom, o nosso Mossad é bom, que eles estão cheios de falhas. Isso demonstrou que Deus estava cuidando tudo certinho, mesmo que nós estamos usando às vezes a natureza. Mas isso, quando o nosso presidente, primeiro-ministro, fala, Bezrat Hashem, vamos ganhar, com a ajuda de Deus, vamos ganhar. Ele fala um passo que dá o nome de toda a missão em nome de um passo. Quer dizer, quando nós estamos conectados com a Torá, as coisas começam a dar certo. Mas quando nós conseguimos entender, uma vez eu contei essa semana no Tiferet do Shabbat, que uma vez eu estava no Bar Mitzvah, foi no ano de 1983, eu estava no Bar Mitzvah dos que eles fazem Fachabad, faziam, não tem hoje, vão voltar a fazer, infelizmente. De todos os órfãos de guerra, que os Bar Mitzvah, eles faziam um Bar Mitzvah com 100 e poucas crianças, coletivo, foi a dona Shifra Marozov, ela que fazia esse bar mitzvah, que o marido dela também morreu na guerra de Yom Kippur. E lá eles faziam um evento que traziam todas as crianças, cada um tefilim, e vinham todos os ministros do governo vinham para esse bar mitzvah, e era uma coisa assim excepcional. Soldados e tudo. E vinha também o Ramatkal, que é o chefe do exército. Não me lembro quem era o chefe do exército naquela época. Mas naquele momento, aquele que estava dirigindo a festa, ele falou, Baruch Hashem, nós temos aqui filhos de Giborim, de pessoas que morreram para defender nossa terra, e nossa terra de Israel é defendida, Baruch Hashem, porque Deus guarda da gente. Naquele momento, o chefe do exército levantou vermelho, Deus, o nosso exército que guarda da gente, nosso exército poderoso, por isso que... E ele se levantou e foi embora. Impressionante, como uma pessoa pode dizer nosso exército. Eu conheci alguém que ele trabalhava, uma pessoa muito dentro do exército. Ele falou: se as pessoas vão dizer que nosso exército é organizadinho, vocês não sabem as falhas que acontecem lá dentro. Tudo é a mão de Deus. Tudo é a mão de Deus. Deus realmente faz que as coisas funcionem. Então, no momento que nós estamos sabendo que precisa fazer a guerra, precisa se dedicar, etc., mas tudo está na mão de Deus e tudo, então nós vemos milagres acontecer, impressionante. Mas no momento que começa a surgir, será que vai dar certo? Será que realmente, será que eles vão atacar a gente? Começam a ter medo e também começa a ter briga interna. Será que a gente tem que atacar o Irã, etc.
e começam pessoas realmente a... Então, tudo tem que ser conforme a lei da natureza, tá bom? Tudo conforme a lei da natureza. Tem consequências. Vai dar certo, nós vamos ganhar, vamos sair vitoriosos. Mas você tem que ser conforme as leis da natureza, tudo, esquecendo que existe um milagre acima da natureza, infelizmente, existem consequências que nós não queremos receber essas consequências. O que então tem que se fazer nesse momento? Qual é a maior fórmula para nós sairmos vitoriosos dessa guerra? Totalmente, sem nenhuma dúvida, é acreditar que tudo que está acontecendo está na mão de Deus. Quando estava na guerra do Golfo, ele falou que não existe um lugar mais seguro para o povo de Israel que na Terra Santa. E o Rebbe foi contra qualquer pessoa que saísse de lá. Sabiam que lá é o lugar mais seguro. Naquele momento, meu irmão casou em Israel. Foi no ano de 91. E estava no meio da guerra. E então eu ia para Israel. Pensei que ia pegar o voo, ia ser um voo vazio. Quem vai para Israel no meio da guerra? Fui para Nova York, peguei para ele, fomos para... Era um voo super, hiper lotado. E não tinha lugar, é um atrás do outro. Como pode ser? Que a confiança que tinha nas palavras do Rebbe, que o que vai acontecer em Israel vai ser um milagre, que ninguém vai imaginar um milagre grande, isso levou todo mundo para lá, no momento que te acredita. Por isso, nenhuma pessoa não morreu em toda aquela guerra. 21 escudos, como esses mísseis balísticos que estão caindo agora, 21 caíram na terra de Israel, nada. Foi realmente grandes milagres. No momento que a gente tem a confiança, Baruch Hashem, nós estamos vendo grandes milagres. E nós temos para realmente evitar qualquer lesão física, é a fé total e completa que nós estamos fazendo, estamos na mão de Deus. E Deus vai guerrear com a gente. Hashem ilachem lachem. Hashem vai guerrear por nós. Nós temos que falar Teilim, nós temos que rezar, nós temos que fazer tudo que nós podemos melhorar em assuntos espirituais, mas nós temos que ter confiança na mão de Deus. Tilim, Tilim, na verdade, o Midrash Tilim, se escreve só Tilim, não Terrilim. Terrilim quer dizer louvores. Tilim quer dizer mísseis. Tilim acaba com Tilim. O estudo Midrash é chamado Midrash Tilim, não é chamado Midrash Terrilim. Que Tilim quer dizer também mísseis, que nós acabamos com os mísseis através de recitar o Tilim. Através de fazer uma boa ação, nós mexemos nas coisas lá em cima e nós conseguimos fazer que nós falamos que os Hassidim falavam que o Alter Rebbe, ele decide como que vai ser decidido lá na mesa em Moscou. O que eles vão decidir lá? O Alter Rebbe que decide antes, ele que sabe o que vai ser decidido lá em Moscou. O povo de Israel, nós sabemos o que vai ser de Teherã. Nós sabemos o que vai acontecer com Asa. Nós sabemos, isso depende, está na nossa mão. Mas aí você tem que saber que entregar totalmente, de uma forma irrestrita, saber que isso aqui é diretamente dirigido por Deus. O contrário da ideia dos Meraglim, eles não queriam entrar na terra de Israel porque eles tinham medo de se dedicar aos assuntos materiais, assuntos mundanos. O nosso assunto, a nossa confiança em Deus é que dentro dos assuntos mundanos e materiais e físicos da terra de Israel, Deus que mexe os seus dedos, Deus que está controlando o mundo inteiro é assim, que Deus que controla tudo. Não existem coincidências, tudo que acontece, nós vemos a mão de Deus. Mas na terra de Israel é mais revelado. Como está escrito na Gemara, que a terra de Israel é onde Deus se revela e de lá ele se espalha para o mundo inteiro. Então a fonte da bênção dos milagres se encontra na Terra Santa. E isso, na verdade, é a maneira nossa de guerrear contra o nosso inimigo. Acrescentar em assuntos espirituais, acrescentar na fé e confiança em Deus. E isso que vai fazer que Hashem ilachem lachem, Hashem vai guerrear por vocês. E essa lição que nós temos na nossa paraxá. A nossa paraxá nos indica que a terra de Israel é tudo ligado com a matéria, tudo com a maneira natural de acontecer. Temos que mandar espiões, etc. Mas tudo isso aqui apenas para confundir o mundo. Saber que, na verdade, tudo isso aqui está na mão de Deus. Quando teve a guerra do Golfo, então, em Israel, eles falaram que todo mundo tem que ter uma máscara de gás, porque naquela época, o Saddam Hussein, ele falou que ele ia mandar armas químicas. Então, eles falaram que todo mundo tem que ter a máscara de gás para se proteger.
E o Rebbe falou que nada vai acontecer, lugar mais seguro. Então, uma mulher escreveu para o Rebbe, então eu não devo pegar a máscara, eu não devo vestir, eu não devo ir para o mamado, não devo ir para o Rebbe falou que os filhos de Jacob, quando tinha fome no mundo inteiro, então eles chegaram para Jacob e falaram, será que nós temos que comprar trigo no Egito? Ou confiar em Deus que vai dar tudo certo. Então Jacob falou para eles, não, Matitral, por que vocês precisam se mostrar na frente de todo mundo que vocês têm trigo, vocês têm confiança, e vão começar, vão colocar Ainará em vocês, que cristão, vão como todo mundo, vão para lá, vão pegar o trigo com todo mundo. Então o Rebbe falou, Mipnei Maritain, para que as pessoas não ficam falando mal de você, pega a máscara. Tem que pegar a máscara, o Rebbe falou. Coloca, vai no mamado. Coloca a máscara, mas tudo isso aqui é bobagem, não vai ser necessário. Assim o Rebbe falou. Mas tem que pegar, porque nós temos que usar as forças da natureza. Mas nós temos que saber que isso é tudo é apenas por apenas para todo mundo ver. Mas na verdade isso é ilusão de ótica. Na verdade a gente sabe que está tudo na mão de Deus e tudo é desnecessário. Tem que fazer conforme as leis da natureza, mas sabendo que tudo isso aqui está na mão de Deus. No final da guerra descobriram que 90% das máscaras não estavam funcionando. Se eles usassem não ia dar certo, que 90% das mãos eram velhas e realmente não estavam funcionando. Então, quer dizer, como o Rebbe falou, lemaritain, porque todo mundo vê que tem a máscara, pegaram a máscara. Eu me lembro que no casamento do meu irmão, com o que eles dançavam? Com as máscaras, um jogando para o outro a máscara. Essa era a dança que realmente eles viram que já estavam no meio da guerra, já tinham caído 10 escudos, nada aconteceu, já estavam brincando com isso, já faziam, eles iam ver, eles saíam lá fora para ver os escudos sendo interceptados, eles falaram, eles tinham fogos de artifício de graça, eles podiam ver isso aqui. Então, realmente, essa tem que ser a nossa forma. Nós temos que seguir as leis, tem que seguir realmente as leis de segurança, etc. Mas a gente tem que saber que Deus está conosco. Hashem está conosco, ao tirar, por isso a gente não pode ter medo. E essa é a nossa lição. Não temos que ter medo de tudo que é, todas essas ameaças, tudo bobagem. Hashem está conosco. Se fosse por causa da ameaça, nosso povo já não existiria há muitos anos, há muitas décadas, há muitos milênios. Nós nem um milênio, tudo isso que aconteceu nos últimos milênios, nós vimos que o nosso povo sofreu tantas ameaças. Utsueit Sabetufar e todas as ideias dele foram anuladas, que Immanuel, que Hashem estava conosco. E da mesma forma que na primeira conquista da terra de Israel, foi tudo de uma forma natural. E no final eles conseguiram conquistar toda a terra e fazer o Beit HaMikdash e fazer tudo o que tem que ser da maneira correta. Então não conseguiu entender que lá, apesar de tudo ser dirigido pela lei da natureza, Deus se encontra reveladamente na Terra Santa. Da mesma forma vai ser nos nossos dias. Nos nossos dias que nós vamos ver que tudo isso faz parte de uma grande revelação. O Midrash nos diz que antes da vinda de Mashiach, o rei da Pérsia vai ameaçar o mundo inteiro, assim está escrito. O rei da Pérsia vai ameaçar o mundo inteiro. E todo mundo vai ficar com medo, e o povo judeu também vai ficar com medo. Então Deus vai dizer, oi, como vocês são bobos. Anavim, os justos, Anavim quer dizer humildes. Mashiach vai subir no teto do Beit HaMikdash e falar, Banai altitral, meus filhos, vocês não têm do que ficar com medo do rei da Pérsia. Higiasman Geulatchem, chegou o momento da Geulah. Então agora nós estamos, a primeira parte do Midrash está acontecendo agora. O dono lá, que eles acham o rei da Pérsia, está tentando atacar o mundo. E nós estamos mostrando como tudo isso faz parte de um grande milagre. E da mesma forma que o Midrash nos diz que isso vai acontecer, que Mashiach vai subir no teto do Beit HaMikdash e falar como consequência de toda essa guerra. Anavim e Giasman Geulatchem, que nós vamos poder ver, enxergar essas grandes revelações ainda hoje, nesses últimos, agora que realmente o rei da Pérsia já perdeu toda a força, já tá desorientado do que ele está mandando, que possamos ver ainda hoje a grande revelação, que a guerra vai ser continuada com Mashiach, aí vai ser totalmente milagrosa, já não vai ter mais necessário de todas as armas, que possamos enxergar a revelação de Mashiach imediatamente e levar a gente ao encontro da Geulah, e aí nós vamos entender como tudo isso faz parte dos últimos momentos de Chablei Mashiach, da vinda de Mashiach, possamos imediatamente construir o terceiro Beit HaMikdash e realmente ver a Geulah total e completa para todos nós. Amém. 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 Rabino.